Boa noite. Cabo Verde passa a assinalar a 25 de setembro e a partir deste ano o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Momento para reflexões sobre onde estamos, para onde caminhamos e o que precisamos fazer para garantir o cumprimento dos direitos humanos no país, denunciar a sua violação e monitorizar a devida implementação das convenções ratificadas por Cabo Verde. Aspectos relevantes da problemática dos direitos humanos em Cabo Verde e que vamos abordar já a seguir com a Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, doutora Zaida Freitas, nossa convidada de hoje. Muito boa noite, doutora. Muito boa noite. Caros telespectadores, aproveito para agradecer a oportunidade para estar aqui hoje em nome da Comissão nas vésperas de uma data tão importante para o país. Exatamente. Começamos por esta efeméride, por esta atualidade. Cabo Verde assinala pela primeira vez esta data amanhã. Qual é a importância desta efeméride para Cabo Verde? Porque é um Dia Nacional dos Direitos Humanos? Um Dia Nacional é uma forma de nós reafirmarmos os nossos compromissos e a nossa fé nos direitos humanos. Nós já celebrávamos o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, e entendeu-se que seria importante o país também ter uma celebração nacional e que estivesse associada a algum acontecimento importante. Daí esta decisão do dia 25 de setembro, que foi a data em que efetivamente a nossa Constituição de 92, portanto, entrou em vigor, e uma Constituição que realmente integra, portanto, os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que é que se espera? Que mudanças podem operar a partir de agora, tendo uma data específica para os direitos humanos? Para já que haja uma maior promoção dos direitos humanos e que esta data seja assumida a nível nacional por todos. Porque até então o dia 10 era essencialmente celebrado pela Comissão, não é? Com outros parceiros, sobretudo parceiros internacionais. Com esta data do dia 10 leva o país todo, a sociedade civil, as instituições, o governo, portanto todos a comemorar uma data que é nossa, uma data que está relacionada com a nossa democracia, não é? Porque nós não podemos falar num Estado democrático sem falar nos direitos humanos. Os direitos humanos são os princípios orientadores, os princípios básicos de qualquer, portanto, país democrático. Daí que entendemos que esta possibilidade de promoção de âmbito nacional, portanto, poderá também contribuir para aquilo que nós todos queremos, que é uma cultura de educação para os direitos humanos, que todos os cabo-verdianos efetivamente tenham a pauta dos direitos humanos, portanto, no seu dia-a-dia, na sua atuação. Mas, entretanto, se calhar também é uma oportunidade para sair do papel, para sair do documento, esses princípios dos direitos humanos, e passarem a ser realmente conhecidos e uma realidade. Na prática serem utilizados. Porque nós estamos a falar efetivamente, portanto, de situações em que muitas vezes as pessoas confrontam-se com violação dos seus direitos e que não conseguem ainda identificá-las especificamente com nenhum direito e muitas vezes ainda não têm em mãos os mecanismos para denunciarem estas situações. E é importante que todo o cabo-verdiano tenha conhecimento dos seus direitos. Nós estamos a falar de garantias, no fundo são garantias jurídicas universais que nos protegem a todos enquanto seres humanos, por um lado da ação ou da omissão do Estado, que possa atentar contra a nossa dignidade humana. E que ações estão previstas neste sentido, no sentido desta da celebração, da apresentação e também da celebração do Dia Nacional? A celebração, portanto, irá acontecer amanhã. Portanto, é quarta-feira, 25. Amanhã, quarta-feira, dia 25. E, portanto,
digamos, é uma celebração de âmbito nacional, desencadeada, portanto, pelo Governo, nomeadamente pelo Ministério da Justiça, e a Comissão entrou em parceria, não podia ficar de fora numa celebração dessas, e, portanto, teremos, portanto, uma sessão, portanto, comemorativa com conferências, com oradores nacionais e também com a Ministra de Justiça de Portugal, que aceitou o convite para estar entre nós. E, portanto, teremos também um momento cultural também com a entrega dos prémios, Prémio Nacional de Direitos Humanos, não é? E como é que essas atividades, portanto, aproximam a sociedade civil desta efeméride? Aproximam a sociedade civil, por exemplo, em relação ao prémio. O prémio tem exatamente o objetivo de reconhecer instituições, entidades, pessoas, personalidades, que de alguma forma, portanto, contribuíram e têm um mérito, portanto, de ter este reconhecimento neste dia, porque contribuíram para já promover os direitos dos mais vulneráveis e portanto, e também tem um papel importante também na denúncia de violação de direitos humanos. Então temos, portanto, vamos reconhecer simbolicamente, obviamente, por exemplo, a sociedade civil, através das ONGs que, portanto, apresentaram a sua candidatura para este prémio. Temos também ativistas de direitos humanos, não é? Que são fundamentais para a promoção e para a proteção dos direitos humanos no país. Temos a categoria também estudo científico, que nos leva a perceber melhor as questões dos direitos humanos e, a partir daí, delinear diretrizes de acordo com investigações que são feitas. Temos também este ano uma novidade também, que é a Escola Amiga dos Direitos Humanos, que é, portanto, um reconhecimento também às escolas que têm contribuído tanto para a promoção como para a proteção dos direitos humanos. E temos também a categoria reportagem, que acho que já existiu em tempos e que resolvemos, portanto, voltar a premiar, portanto, também jornalistas que têm um papel extremamente importante na promoção e na educação para os direitos humanos. Falando mais concretamente nos direitos humanos, na situação em Cabo Verde, como caracteriza a situação dos direitos humanos em Cabo Verde hoje? É preocupante ou nem por isso? É assim, os direitos humanos têm estas dimensões variadas. Nós, quando falamos de direitos humanos, nós falamos de tudo, não é? De todas as dimensões da vida do ser humano e do grupo de pessoas. Então é uma construção permanente, e o país tem dado evidências de progressos interessantes no que diz respeito à realização dos direitos humanos, mas é facto que os desafios também são muitos e não podemos deixar de os referenciar. Sobretudo pelo fato de nós sermos um país marcadamente com desigualdades sociais grandes ainda. Portanto, nós temos pessoas a viver em situação de extrema pobreza. Nós temos pessoas que não têm acesso a uma habitação condigna. Nós temos pessoas que não têm o que comer todos os dias. Então há situações dramáticas que não nos podem deixar dizer que nós estamos completamente satisfeitos com a realização dos direitos humanos. Que realmente a situação preocupa. Preocupa. Temos conseguido avanços interessantes, têm sido tomadas algumas medidas para fazer face a algumas situações, mas ainda temos situações na prática... Estamos longe de garantir a igualdade. Sobretudo pelas questões das desigualdades sociais. Nós somos um país arquipelágico e aqui as assimetrias regionais fazem-se sentir muito, e aqui os grupos mais vulneráveis, sobretudo das ilhas mais
mais periféricas levantam-nos maiores preocupações, mas mesmo em ilhas, por exemplo, como São Vicente, e aqui mesmo a cidade da Praia, a Boa Vista e a Ilha do Sal, por exemplo, a questão da habitação é um problema que se coloca e que ainda nos preocupa muito. Nós temos situações dramáticas de bairros com assentamentos informais, quase que com a dimensão de uma cidade. Então é preciso repensar também a política da habitação em Cabo Verde, porque não ter acesso a uma habitação levanta-nos problemas a todos os níveis, não é? E o que é que a Comissão tem feito no sentido em defesa dessas necessidades das pessoas, deste direito a uma habitação condigna? Portanto, este direito está no âmbito este direito humano está no âmbito dos direitos económicos, sociais e culturais, e a Comissão submeteu, portanto, o relatório Sombra, portanto, ao Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, na altura em que o país foi avaliado no ano passado, e teve a oportunidade também de dialogar diretamente com o Comitê, portanto, com os peritos deste comitê, e apresentar as suas preocupações para que efetivamente houvesse recomendações ao país no sentido de melhorar estas situações. E nós recebemos também a visita da relatora especial para a habitação, que nos deixou um conjunto de preocupações relativamente à questão, portanto, da realização deste direito à habitação. Porque depois traz em si outras consequências graves da ausência de direitos básicos, também como, por exemplo, o acesso à água. E nós falamos aqui, portanto, de uma água de qualidade. Ainda temos uma percentagem significativa de pessoas que não têm água canalizada e que têm que ir, portanto, têm que comprar a água, e muitas vezes a um custo mais elevado do que nós que temos, portanto, a água canalizada. A questão da eletricidade também, muitas vezes não tem essas condições. Como é que se realiza depois o direito à educação? Como é que a criança, por exemplo, estuda numa casa que não tem eletricidade? Então, o direito à habitação é uma grande preocupação neste momento para a Comissão. Portanto, a Comissão já fez as recomendações, com certeza, nesse sentido. Exatamente. Mas tem monitorizado, acompanhado se existem medidas, se estão a ser tomadas as medidas para resolver estas situações? Portanto, penso... Dizem que a monitorização é importante neste sentido. É extremamente importante. E é importante que haja este diálogo próximo entre a Comissão, por um lado entre a Comissão e a sociedade civil, e por outro lado entre a Comissão e o Governo, porque no fundo digamos que é a entidade que medeia, portanto, a interação entre a sociedade civil e o Governo. E, portanto, esta monitorização, ela é feita muitas vezes através do contacto direto que nós temos com a sociedade civil, ouvindo as pessoas, porque muitas vezes há políticas públicas que são anunciadas, mas que depois nós, na prática, não sabemos muito bem como é que estão a ser implementadas. É no contacto com a sociedade civil ou no contacto direto com as comunidades que nós vamos tendo, no fundo, vamos ouvindo as preocupações e vamos fazendo uma avaliação, portanto, da implementação das medidas. Por exemplo, no âmbito da campanha dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós levamos a declaração, a intenção é levar a todos os municípios do país. E, portanto, já estamos a terminar até dezembro, portanto, ainda falta-nos a Ilha do Mar e a Ilha do
do SAL, onde vamos fazer o encerramento, portanto, desta campanha, e a ideia é dar a conhecer a declaração, mas levar as pessoas a perceberem estes 30 direitos e fazerem a avaliação da implementação desses direitos na sua comunidade. Mas também, mais do que isso, levar também a população a refletir aquilo que cada um de nós pode fazer para melhorar a situação dos direitos humanos no país. Porque sendo certo que é uma obrigação do Estado, mas também cada um de nós, para já, tem o dever de respeitar o direito do outro e tem o dever de exercer a cidadania. Entretanto, portanto, a promoção da defesa está a dizer que não é só da defesa dos direitos humanos, não é tarefa exclusiva da Comissão. Como é que funciona esta articulação necessária quando se produz um relatório sobre os direitos humanos no país? É a Comissão que tem essa responsabilidade ou também a sociedade civil apresenta a sua posição em relação à violação de direitos? Qual é a articulação que existe neste sentido? É uma articulação fundamental, porque assim, a obrigatoriedade de submeter os relatórios do país é uma obrigação do Estado, enquanto Estado parte daquela convenção específica. Nós tínhamos uma lacuna muito grande relativamente à situação da elaboração dos relatórios, porque a Comissão, no Estatuto atual, tinha o papel de coordenar a elaboração dos relatórios, mas não tinha uma instância para a elaboração dos relatórios. Então o país viveu, digamos que um período dramático, com os relatórios quase todos em atraso. Apenas o relatório da CEDAW, dos direitos das mulheres, é que estava em dia. Os outros estavam todos em atraso. E com a intenção de tentar resolver ao máximo este compromisso, elaborou-se a grande maioria dos relatórios. Mas tendo em conta em que estamos numa fase em que a Comissão prepara-se para ser autónoma e independente do Governo. Portanto, fez-se uma proposta ao Governo no sentido de criar uma comissão interministerial, sob a dependência do gabinete do Primeiro-Ministro, passará, portanto, a ter esta responsabilidade de elaboração dos relatórios do Estado e a fazer também, portanto, o seguimento da implementação das recomendações que são feitas pelos órgãos dos tratados e pelos mecanismos especiais, portanto, das Nações Unidas. E deixa um espaço para a própria Comissão fazer o seu relatório sombra, bem como a sociedade civil. Ou seja, neste momento, quando o país é avaliado, portanto, os comitês têm a oportunidade de receber 3 relatórios. O relatório do Governo, o relatório da Comissão e o relatório da sociedade civil. Ou seja, acaba por ter um retrato mais fidedigno daquilo que é a situação da implementação das convenções neste momento em Cabo Verde. Portanto, para além de emitir relatórios e recomendações em caso de violação dos direitos humanos, a Comissão também tem o papel de fazer cumprir as convenções ratificadas. Portanto, como é que tem sido? Que convenções estão ratificadas e o que é que está por ratificar em termos de direitos humanos pelo governo Cabo Verde? Nós temos feito algumas recomendações ao Governo nesse sentido. E falando não só das convenções internacionais, mas também dos instrumentos regionais de direitos humanos. Por exemplo, nós fizemos uma recomendação ao Governo no sentido de ratificarmos o protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que estabelece, portanto, o Tribunal Africano dos Direitos Humanos, que entendemos que é mais um instrumento de defesa dos direitos humanos e que os cabo-verdianos podem aceder em caso de violação grave dos direitos humanos. Mas também em relação a protocolos adicionais, a algumas convenções, nomeadamente os protocolos que dão competência aos comitês
para receberem comunicações, denúncias de violação de direitos humanos. E nós fizemos esta proposta relativamente, esta recomendação relativamente ao protocolo facultativo à Convenção dos Direitos da Criança, que estabelece os procedimentos de comunicação e, portanto, permite à própria sociedade civil e à própria criança, portanto, articular diretamente com o comitê, porque entendemos que é sempre mais uma garantia de que efetivamente as pessoas possam utilizar no caso de se esgotarem todas as possibilidades de resolução interna, porque obviamente que os órgãos dos tratados só admitem as queixas quando efetivamente o queixoso, neste caso, der provas de que todas as possibilidades de resolução a nível interno foram Mas quando Cabo Verde não ratifica, por exemplo, em relação ao protocolo de adesão ao Tribunal dos Direitos Humanos, do Tribunal Africano dos Direitos Humanos, o que é que Cabo Verde perde, o que é que as pessoas perdem em termos de defesa dos seus direitos? Como eu lhe disse, portanto, é mais um mecanismo, não é? Porque, por exemplo, uma queixa é apresentada à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Muitas vezes, as recomendações também desta Comissão nem sempre são fáceis de serem acatadas pelos Estados. Aí as pessoas podem recorrer ao Tribunal Africano, no caso. Mas como fazem para dar seguimento às recomendações? Neste caso se recomendou, mas entanto a adesão ainda não aconteceu. Por exemplo, em relação a este caso, ao Tribunal Africano, portanto, nós, em resposta à nossa recomendação, portanto, foi-nos dito que essa recomendação foi acatada. E, portanto, são processos que levam tempo e que já estão a desencadear todos os mecanismos necessários para esta ratificação. E, portanto, vai havendo esta articulação. Portanto, a Comissão tem que estar sempre a perguntar em que pé é que está a situação. Enfim, nem sempre temos as respostas tão rápidas como desejamos. Enfim, e é um caminho ainda melhorar a comunicação entre os setores, também ainda outro desafio. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos recebe queixas diretas das pessoas dos grupos? Sim. E podemos receber por diversas vias, não é? Podem ser presencial, as queixas podem ser apresentadas presencialmente, pode ser telefonicamente ou via a nossa página no Facebook ou através do nosso site, ou temos um e-mail especificamente para as queixas. Também temos a figura dos pontos focais. Nós fizemos uma parceria com as câmaras, então nós temos 22 pontos focais, portanto, nos vários municípios que receberam uma formação e que têm este papel por um lado, de promover ações de promoção de direitos humanos e, por outro lado, receber queixas de violação de direitos humanos no município. Qual é o volume de queixas e que aspectos são tidos das queixas? Em média, a Comissão recebe 60 e tal queixas por ano. Tem havido uma diminuição no número das queixas. Eu acredito também porque neste momento as pessoas têm outras possibilidades, também têm vários mecanismos por onde podem apresentar as suas denúncias, e a natureza das queixas também, elas vão mudando. Nós, este ano, recebemos, em termos de queixas, o número mais significativo foi ao nível da realização dos direitos dos trabalhadores. Recebemos queixa ao nível
da violência e abuso policial, realização do direito à saúde também houve algumas queixas, também em relação aos reclusos. Não houve um aumento das denúncias, mas houve um aumento de queixas coletivas. Porque penso que os reclusos também já vão se apercebendo do papel da Comissão e que os juntar em grupo para apresentar, portanto, as suas queixas, enfim, poderá ter um papel mais incisivo. E qual é o tratamento, o encaminhamento que é dado às queixas que chegam à Comissão? Portanto, nós temos uma equipa que recebe e trata as denúncias, que é formada por técnicos da Comissão e por comissários, não é? Porque a Comissão, portanto, tem o staff, mas também tem os comissários que se reúnem em plenária de 3 em 3 meses e da plenária dos comissários saem grupos de trabalho. E dentro destes grupos temos um grupo permanente, que é o grupo que trata juntamente com o staff da Comissão, sobretudo as queixas que levantam maiores preocupações. Portanto, as queixas são analisadas e, portanto, chegando à conclusão que se admite aquela queixa, que às vezes são queixas há queixas que chegam, mas que são meras informações e as pessoas são encaminhadas, ou há queixas que já se configuram, portanto, num crime. A Comissão não tem competência para tratar os crimes, nem tem competência jurisdicional, portanto, há situações que são encaminhadas para outros setores. As queixas que são admitidas por nós são analisadas e, portanto, e a entidade visada, portanto, a entidade alegada violadora dos direitos humanos, portanto, é feita uma articulação com a entidade, que pode ser presencial ou através de outros meios, e chegando à conclusão de que efetivamente houve violação de direitos humanos, portanto... E o que é que se faz neste momento? Avança com o processo? A Comissão tenta sempre servir de mediadora, não é? Para que não haja necessidade de, no caso de ser necessário, seguir a outras instâncias, mas tenta resolver, portanto, entre a entidade visada e o queixoso. E aqui é fundamental a questão da colaboração, não é? E, por exemplo, que é uma das fragilidades que nós temos no nosso atual estatuto, e há uma proposta para o próximo estatuto, para que o dever ou a obrigação da colaboração venha explícita, portanto, no texto, na lei da proposta de estatuto. Porque muitas vezes a falha está a este nível, não é? Portanto, ou a demora na resposta da entidade visada, ou a dificuldade em aceitar que realmente, portanto, a sua responsabilidade na realização daquele direito. Então, muitas vezes a ausência de respostas passa muito por este constrangimento. Relativamente à inclusão das pessoas socialmente mais vulneráveis, portanto, os deficientes, reconhece que os seus direitos são efetivamente, continuam a ser violados? Nós temos muita preocupação relativamente a este grupo específico. Aliás, o segundo relatório nacional de direitos humanos, que foi recentemente elaborado, ainda não está publicado porque está numa fase de revisão, é um dos grupos que incide, portanto, a sua análise. E ainda nós temos esta preocupação também pelo facto de ser uma das convenções que não tem o relatório realizado. Convenções pelos direitos das pessoas com deficiência. Portanto, temos este relatório ainda em atraso e realmente é um grupo que nos levanta muitas preocupações. Porque, sendo certo que algumas medidas têm sido tomadas para melhorar a situação desses grupos específico, mas a implementação prática, a implementação efetiva dessas medidas
ainda deixa a desejar. Vamos pensar, por exemplo, na lei das acessibilidades. Pois. Quer dizer, foi dado um prazo, não é, para a sua implementação, e se nós formos ver, na maioria dos serviços, sobretudo da administração pública, portanto, a lei não está aplicada e nem sequer há uma fiscalização. Mas aqui nós falamos das acessibilidades, a preocupação físicas, mas também em termos da comunicação. Acesso à comunicação. Continuamos com a linguagem gestual no telejornal, que foi uma iniciativa... Mas uma coisa insípida que só tem durante 5 dias, ao fim de semana já não tem, e os outros programas da televisão e também não têm. Pois, foi uma iniciativa da Comissão, juntamente com a FECAT, que felizmente conseguiu-se dar continuidade a esta iniciativa, mas não é de todo suficiente. E mesmo nós estamos a falar aqui só da linguagem gestual. Existem outras deficiências. Muitas vezes são feitas campanhas, mas que não chegam a toda a gente. Portanto, são estas desigualdades que, no fundo, acabam por remeter para a discriminação, porque as pessoas acabam por ser discriminadas porque não têm acesso à informação. Portanto, essa questão da acessibilidade é extremamente... Mas o que é que falha no cumprimento desses princípios e direitos humanos dos deficientes? O que é que não se cumpre? Por que é que não se cumpre essas medidas? Bom, relativamente a esta lei, acho que falta, para além da implementação, falta a fiscalização. Não é? Muitas vezes temos medidas, mas depois não temos... A própria Federação queixa-se de alguma falta de monitorização das medidas que se publicam, mas entretanto não acontece. E como fazer para resolver esta situação? Deve haver alguma via para se materializar as políticas públicas. Aqui a sociedade civil tem um papel extremamente importante, também na fiscalização da implementação destas medidas. A Comissão também tem este papel extremamente importante e há que se fazer alguma pressão neste sentido. Sendo certo que temos presente que Cabo Verde é um país com poucos recursos e por isso é que a materialização dos direitos económicos, sociais e culturais, portanto, é uma materialização progressiva. Sim. Mas, mesmo assim, há situações em que realmente acho que tem que se repensar na redistribuição dos recursos. E esta questão da situação das pessoas com deficiência, no nosso entender, é ou deveria ser uma prioridade. Mas também há a questão das pessoas, dos doentes mentais, que também é uma situação que preocupa neste momento. Como é que a Comissão tem lidado com as denúncias que têm sido feitas? Exatamente, com estas preocupações também, nós temos neste momento, estamos a desencadear uma consultoria para perceber melhor como é que o exercício da cidadania em saúde está em Cabo Verde, porque aqui nós temos muitas preocupações também. E a situação dos doentes mentais, nós, sobretudo em algumas comunidades que nós visitamos, no âmbito desta campanha dos 70 anos, esta foi uma das preocupações que nos foi trazida pelas pessoas, porque muitas vezes, portanto, o que acontece é que o doente é internado no hospital psiquiátrico, neste caso só temos o Hospital da Trindade, e portanto, tem alta, mas depois não tem mecanismos de suporte, não tem mecanismos de apoio. Em São Vicente, por exemplo, temos há um centro de atenção psicossocial e há um centro também que faz, em algumas situações, o internamento das pessoas,
mas realmente as medidas têm sido ainda precárias, mesmo em termos da regulamentação da lei, por causa das situações do internamento compulsivo. Portanto, a lei ainda não está regulamentada. Mas quando constata essas situações, o que é que a Comissão faz normalmente? O que é que faz para ver resolvidas? Esta situação que é uma questão de direitos humanos. Portanto, nestas situações, nós alertamos o Governo. Nem sempre tem que ser através de uma recomendação, mas já chegou a situação em que nós tivemos que fazer uma recomendação ao Governo, nomeadamente ao Ministério da Saúde. Mas a recomendação, ela é, digamos que é a última medida. Nós vamos tentando uma mediação a outros níveis, às vezes através de sugestões, até porque nós não podemos esquecer que todos os ministérios têm um comissário representado na Comissão. E, portanto, ao longo da plenária também essas situações são discutidas e analisadas, e entendemos que cada comissário que representa o seu setor tem uma responsabilidade acrescida quando a situação em análise está relacionada, portanto, com o Ministério que representa. A Comissão também tem o papel de ser, tem esta atribuição também de ser um órgão consultivo do Governo e que pode propor medidas, pode propor alteração à legislação, e este estudo que nós vamos fazer especificamente com foco na saúde, porque a saúde foi, digamos, a área escolhida para incidirmos este ano. Este estudo tem exatamente esse objetivo de fazermos o melhor diagnóstico destas situações, entendermos como é que é realmente, se as pessoas conseguem e de que forma é que exercem esta cidadania em saúde, e apresentar, portanto, as nossas recomendações ao Governo. Mas sente que a Comissão estruturalmente não está preparada para monitorizar e acompanhar as situações que lhe aparecem de violação de direitos humanos, como está estruturada neste momento? É urgente a alteração do formato da Comissão, porque uma das obrigações dos Estados-membros das Nações Unidas é que tenham instituições nacionais de direitos humanos, podem ter até mais do que uma, este é um compromisso, mas instituições que estejam de acordo com aquilo que foi definido, com os princípios de Paris. Ou seja, em termos gerais, que sejam instituições completamente independentes, autónomas do Governo, que tenham um orçamento independente e que tenham um orçamento suficiente para que possam exercer cabalmente as suas atribuições, que tenham imunidades. Ou seja, há uma série de princípios que ainda não estão espelhados no atual Estatuto. Por isso é que há uma proposta. Mas há já quase 2 anos que está-se a trabalhar neste processo, de tornar a Comissão uma instituição mais autónoma. Mais autónoma, não, completamente autónoma e independente. Até porque isto, sendo um organismo tutelado pelo Estado, a questão da isenção também se põe, não é? Da isenção na produção dos relatórios. De qualquer forma, o nosso Estatuto diz que nós somos, enfim, que somos independentes, mas o que é fato é que estamos na orgânica do Ministério... Mas independente no que se depende até em termos do orçamento. Portanto, o nosso orçamento, portanto... então é urgente resolver esta situação e em todas as recomendações, quer no âmbito da revisão periódica universal e todos os órgãos dos tratados, é das primeiras recomendações que tem-se feito ao país. O que é que tem emperrado este processo ou dificultado este processo para a criação deste órgão autónomo que se pretende? É assim, é procurar aqui também um formato que nem sempre é fácil, porque nós estamos a falar de uma instituição híbrida neste sentido. Por um lado, é uma instituição criada pelo Governo, não é? Porque a instituição não gera riqueza, portanto tem que sair do orçamento do Estado,
ou pode ser também uma instituição do Parlamento. Mas, sendo criada pelo Governo, não é nem um órgão não governamental, portanto não é a sociedade civil, mas também não pode depender do Governo, quer em termos de funcionamento, quer em termos de tomada de posição, quer em termos de orçamento. Mas de que forma iria garantir o funcionamento do órgão que não gera rendimento? Por isso tem que sair do orçamento do Estado, mas um orçamento que não venha de nenhum ministério. Ou seja, a Comissão passa a ter esta possibilidade de discutir o seu orçamento junto ao Ministro das Finanças, assim como qualquer outro ministério, portanto, analisa e discute o seu orçamento. Acho que tinha dito que até teria de submeter um pedido de acreditação e de certificação até outubro próximo. Nós, contando que teríamos o estatuto mais cedo, articulamos já portanto, com o Comitê da Acreditação da Aliança Global. Inclusive, recentemente tivemos aqui um perito da Aliança Global a trabalhar connosco, não só na sensibilização para a alteração do estatuto da Comissão, mas também a analisar alguns pontos do nosso estatuto. E, portanto, uma das propostas era que realmente, na próxima sessão, a situação da Comissão fosse analisada. Tendo em conta que o estatuto não está ainda aprovado, portanto, nós vamos ter que pedir para, portanto, adiar esta acreditação. O relatório do Departamento do Estado norte-americano sobre os direitos humanos no mundo em 2018 aponta vastas áreas onde são violados os direitos dos cidadãos em Cabo Verde, com destaque para o uso excessivo da força da polícia, privações arbitrárias de liberdade, agressão e até morte. Nós tivemos 2 mortes este ano de pessoas detidas pela polícia, portanto, nas quadras. Quando vem isto no relatório todos os anos, isto poderá significar de que não se está a fazer nada para se combater essas situações. Qual é o trabalho, a ação que tem sido implementada? Acho que não se pode dizer que não se está a fazer nada, mas que se calhar o que se está a fazer tem-se a impressão de que se não se está a fazer, porque continua a acontecer, não é? Vem todos os anos nos relatórios. Se calhar o que se está a fazer não está a ser suficiente. Por exemplo, em relação à formação dos polícias, há dimensões extremamente importantes que têm a ver com os direitos humanos e a Comissão participa, portanto, como formador, portanto, sempre que há recrutamento de novos agentes. Portanto, nós trabalhamos com eles não só questões relacionadas com os direitos humanos, mas também especificamente com a questão da tortura e dos maus tratos. Dar a conhecer esta convenção, que é uma convenção extremamente importante e que, no fundo, define também os limites da atuação da polícia. Aliás, a nossa legislação, até o Código de Conduta da Administração Pública, portanto, não admite abuso da autoridade de nenhum agente. Mas quando há mortes de pessoas detidas, qual é a ação da Comissão no sentido? Automaticamente entramos em contacto neste caso, com a direção da Polícia Nacional, pedindo esclarecimentos acerca da situação. Para além dos esclarecimentos, normalmente solicitamos em que, na situação em que se há suspeita de crime ou de abuso, que efetivamente, portanto, sejam desencadeados todos os mecanismos de averiguação da situação, e no caso em que realmente há fortes indícios de crime. A Comissão apresenta, portanto, o caso ao Ministério Público. E foi o caso desses 2 crimes que aconteceram este ano? Relativamente a esses 2 crimes, portanto, nós articulamos com a polícia e
Às vezes a resposta é um bocadinho demorada, não é? Portanto, esses processos levam a algum tempo. Nem sempre as respostas são satisfatórias, mas muitas vezes, portanto, os inquéritos, por vezes, também não são conclusivos. Há uma recomendação, sobretudo, do Comitê da Tortura. Eu lembro-me que aconteceu logo quando eu entrei para a Comissão em 2016, que se recomendava que essas situações fossem averiguadas por entidades independentes, que é uma coisa que não acontece ainda. Temos que acreditar nas instituições, mas acho que aqui, em algumas situações, havendo a possibilidade de entidades independentes analisarem estas situações, se calhar ficaríamos todos diria que mais confiantes. Mas nós temos tentado trabalhar com a polícia. Entendemos que esta formação também só na fase da formação inicial não é suficiente. É importante que haja uma formação contínua e que não seja dirigida apenas, portanto, aos agentes que estão a iniciar. Também que seja alargada, portanto, a outros profissionais. Exatamente. Outro ponto crítico da violação dos direitos humanos é o abuso sexual de crianças e adolescentes. Um problema também por resolver. Como é que se está... que ações estão em curso ou se pretende fazer? E um problema extremamente preocupante, não é? Portanto, estamos a falar de crianças que o que precisam é da nossa proteção e que muitas vezes esses abusos até acontecem no seio familiar, da vizinhança ou no seio familiar, ou seja, as pessoas que deveriam proteger, muitas vezes falou-se em tempo num observatório no Observatório de Direitos Humanos, que é um observatório que vai ser criado pela Comissão, e dentro deste observatório, portanto, alargado, teremos, portanto, daremos um destaque ao Observatório da Criança. Aliás, isto é uma das recomendações. Está previsto no ECA e nós estamos no processo, neste momento estamos a contratar, portanto, uma consultoria para o desenho do projeto, de como irá funcionar, e estamos em processo de contratação, portanto, do coordenador para este observatório. Porque este observatório, para além de identificar as situações, também tem como objetivo fazer com que tenhamos dados relativamente a essas situações. E nós não temos uma uniformização neste momento. Se eu quiser saber os dados do abuso sexual, a Polícia Judiciária dá uns dados, o ICA dá outros, a Polícia Nacional, o Ministério Público. Então precisamos aqui de realmente de ter esta coordenação nos dados para podermos ter uma noção exata daquilo que se está a passar. Porque não é só abusos sexuais, há também a exploração de menores, a questão de prostituição. Exatamente, que entram tudo dentro deste leque maior, que é a violação, a violência sexual contra as crianças. Quer dizer que ainda está-se a desenhar medidas para se atacar esses problemas de violação. Isto relativamente ao observatório. No entanto, o ICA, o Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, enquanto entidade que tem esta responsabilidade da promoção e proteção dos direitos da criança, tem um plano que já está a ser implementado, um plano de combate à violência sexual contra as crianças. Nós temos uma sociedade civil muito ativa neste sentido. Foi criada uma rede nacional com várias ONGs, portanto, no combate a este flagelo.
E a Comissão monitoriza ou acompanha essas Vamos medidas? acompanhando, quer através da sociedade civil, sobretudo, e nós aqui, não obstante não termos esta obrigação de executar políticas nessa matéria, nós realizamos um estudo sobre o perfil o diagnóstico dos condenados por crimes sexuais contra menores, porque esta é outra dimensão que achamos que era uma peça que faltava nestas ações todas, não é? Portanto, temos estado preocupados, obviamente, com a prevenção, e a prevenção é tónica, mas a prevenção não pode ser só com o foco na criança e na família, também a questão do agressor. E na sequência, tanto deste diagnóstico, nós propomos, portanto, a aplicação de um programa de intervenção com estes condenados, porque nós nos apercebemos de um risco bastante significativo de reincidência, e muitas vezes o que acontece é que os reclusos que praticaram este crime saem das prisões sem qualquer intervenção neste sentido. Então, há esta proposta da Comissão para que o Ministério da Justiça, portanto, ao nível da Direção-Geral de Reinserção Social, portanto, integre no Plano Nacional de Reinserção a aplicação deste programa. Mas temos também, Cabo Verde foi um dos primeiros países africanos a acolher a campanha das Nações Unidas pelos direitos das pessoas LGBT, mas ao que parece tem havido alguma resistência em colocar este assunto na agenda, e essas pessoas também queixam-se de discriminação. Como é que a Comissão tem lidado ou tem recebido essas queixas, e como tem lidado com os direitos dessas pessoas? É assim, nós não temos recebido queixas desta natureza na Comissão. De qualquer forma, é assim, a Comissão, para além de receber as queixas, pode tomar a decisão de analisar situações que lhe cheguem às mãos através das redes sociais ou através da própria comunicação social. Em relação aos direitos LGBTI, nós temos tido instituições, para além da sociedade civil, hoje já há organizações, portanto, há associações que trabalham com esta dimensão, e o próprio ICEC, o Instituto Cabo-Verdiano da Igualdade e Equidade do Género, também tem estado a trabalhar com esta população, e a Comissão tem tido aqui mais um papel de fiscalizar de que modo é que estas ações têm vindo a acontecer e até que ponto vão ou não de encontro com as exigências ao nível dos nossos compromissos assumido pela ratificação das convenções. Mas para lhe dizer que há questões que já vão sendo aqui ultrapassadas. Uma das grandes dificuldades na aprovação do segundo Plano Nacional de Ação para os Direitos Humanos e a Cidadania tinha a ver, sobretudo, com observações que foram feitas relativamente às medidas e diretrizes dirigidas às pessoas LGBTI. E este plano foi aprovado com as medidas propostas. Nós, neste momento, estamos em negociações e com um programa de intervenção junto a esta população. Inclusive, portanto, à partida vamos ter o financiamento para este programa, com um foco em várias dimensões, mas sobretudo na questão da promoção dos direitos, porque efetivamente é preciso que as pessoas conheçam bem os seus direitos, e às vezes há alguma reivindicação sem se perceber bem, portanto, em que ponto é que nós... Por isso é que falamos no início na necessidade de divulgação para as pessoas poderem conhecer e reivindicar, até para poderem denunciar
como falamos há pouco no caso do tráfico humano, que também é uma outra questão, mas já não temos muito mais tempo para falar noutras fragilidades que temos a nível dos direitos humanos. Gostaria que aqui nos falasse dos principais desafios e urgentes e que deverão ser atacadas para reduzir as desigualdades e construir um Cabo Verde que seja efetivamente inclusivo. Eu acho que assim, o maior desafio põe-se com a implementação efetiva das ações e das medidas. Porque quando é feita a análise do cumprimento, sobretudo das nossas obrigações ao nível das ratificações dos tratados, em relação à nossa legislação, não se levantam muitas questões. Nós temos um ordenamento jurídico que, no geral, integra as nossas obrigações neste sentido. Enfim, não temos uma harmonização total, mas temos uma harmonização bastante satisfatória no que diz respeito portanto, à nossa legislação. No que diz respeito às políticas, nós hoje temos planos para praticamente tudo. Mas a questão se põe a implementação e o seguimento, a monitorização. Portanto, se realmente são eficazes. O maior desafio... Não basta ter planos. Não é? Exatamente. O maior desafio é esse. É a implementação efetiva, é o planeamento, é a avaliação permanente para que possamos saber se realmente as medidas que estamos a propor estão ou não a ser eficazes. E isto acho que é o maior desafio que o país tem neste momento. Uhum. Muito obrigada, doutora, por ter aqui partilhado a situação dos direitos humanos em Cabo Verde. Muito obrigada também por esta oportunidade de estar aqui convosco. Muito boa noite. Foi assim mais um Ponto por Ponto, hoje com a Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, e a destacar a comemoração pela primeira vez do 25 de setembro, Dia Nacional dos Direitos Humanos. Gratos pela atenção, boa noite e nós voltamos daqui a 15 dias.